queria aqui. Ora, ora e ora. Esteja em oração. Eu brinco assim, ore, ore, ore. Quando estiver cansado, deita e ora de novo. Para pedir ao Senhor, não os bens e graças que Ele já nos dá. É que Ele nos dê a clareza do caminho que Ele quer que nós sigamos. Sim. Agora, tem que fazer isso mesmo em oração, porque a oração é essa ligação direta, né? Nós com Deus é a ligação direta. Então, se eu encontrasse Jesus hoje, agora, eu encontro Ele todos os dias na Eucaristia. Querido Padre. Que lindo. Eu vou chorar junto também. Ai, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast. É uma alegria receber você aí do outro lado para compartilhar esse momento bom, onde eu trago um convidado muito especial que vai compartilhar seu testemunho de vida, que eu sei que vai falar direto aí, ó, no seu coração. E já começo pedindo para você se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito. Aproveita, ativa o sininho também para você receber as nossas notificações que vão te falar dos conteúdos novos que a gente tem, dos novos testemunhos, todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal e o conteúdo, para que você não perca nada e fique sempre se alimentando dessa obra de evangelização que a gente faz, que é ouvir a palavra de Deus através dos convidados que vêm aqui. Então, também vou pedir para você já curtir, eu sei que você vai gostar da conversa de hoje, e compartilhar também. Compartilha para 3 pessoas que você ama, que vão ser edificadas com a palavra de hoje, e também para aquelas pessoas que você acha que estão um pouquinho distantes na fé, estão precisando aquecer o coração, manda para essas também, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai chegar lá do ladinho delas, vai tocar o coração e elas vão se reaproximar de Deus, que essa é a nossa principal missão aqui. Também quero dizer que você pode ser um apoiador aqui do nosso canal, né? Assim como o Estúdio 091, que é esse estúdio onde a gente grava, bonitão, que está pronto para servir você também. Entre em contato em inbox para você saber como você pode fazer o seu projeto aqui com o Estúdio 091, ou entre em contato também em inbox se você quiser ser um patrocinador da nossa missão. Já pensou você junto com a gente, levando a palavra de Deus cada vez mais distante? Ia ser realmente uma bênção. E aí, sem me prolongar demais, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado muito especial de hoje, que é o Padre Humberto, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Olá, gente, tudo bem? Sou o Padre Humberto e estou muito feliz, né, por esse convite, agradeço e espero poder também colaborar bastante nesse processo de evangelização, nesse projeto maravilhoso do qual é este programa, né, este trabalho que vocês desenvolvem. Padre, muito obrigada, viu, pela sua presença, pelo seu tempo aqui, que eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muitas tarefas, mas tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço, né, o convite, mas ainda bem que hoje é um dia mais tranquilo. Padre, a gente sempre começa aqui querendo conhecer um pouco do nosso convidado, né? Eu queria saber da sua história. Você sempre foi de família cristã? Sempre fui, sempre minha mãe, meu pai, e sempre indo à igreja desde pequeno. O senhor tem lembrança de pequenininho? Tenho lembrança de pequenininho, lá na igreja Nossa Senhora da Conceição, lá na Cesárea Alvim, eu nasci lá na Breves, na Caldas Brito, entre Breves e Estrada Nova, e a nossa paróquia era Nossa Senhora da Conceição.
E você nós acompanhava seus pais? Sim, principalmente minha mãe, né? Uhum. Principalmente minha mãe. Íamos todos juntos. O senhor sabe, assim, aqui eu sempre falo assim que quando nós somos pequenos, normalmente a gente tem esse início de caminhada a reboque dos pais, Sim, né? sim. Ou do pai, ou da mãe, ou de uma avó, de algum familiar, de alguém responsável por nós. E é onde a gente começa ali a ter uma primeira noção do que é Deus, né, da existência dele na nossa vida. Mas tem aquele momento que ele começa a proporcionar a experiência nossa experiência própria com Deus. O senhor tem lembrança desse momento? Sim, tenho muito. E uma lembrança assim bem clara, a ponto que eu coloquei lá no meu livro, né? Está Me escrito lá. conte. Né? Assim, eu estudei, hoje é jardim de infância, hoje é, né? Então nós estudamos lá, na própria igreja, tinha lá a primeira série atrasada, depois a primeira adiantada, e aí a gente frequentava a igreja também, né? Tinha irmãs que davam aula, e esse ambiente fez cada vez mais a gente estar ligado à igreja. E tinha algo que me deixava muito feliz e interessante, que eu não compreendia ainda, né? Não compreendia, mas era aquele momento da missa, o momento da consagração, as vestes dos padres, as vestes de um senhor que tinha lá, que era diácono, as vestes dos coroinhas. Isso tudo me chamava muita atenção enquanto pequeno, e eu tinha assim, um desejo de estar lá em cima, lá no altar, lá no presbitério, né? Hoje presbitério, que agora eu compreendo melhor. Mas eu dizia assim, eu queria estar ali. Aí, não pode, tem que esperar, né? No teu tempo. Então, esse despertar, esse visualizar das coisas lá, me deixaram assim, bastante mexido, né? Mas eu não sabia até que ponto Deus tinha para mim essa missão que hoje eu estou, né? E essa trajetória de vida que a gente pode conversar sobre ela. Sim, eu quero que o senhor vá contando. Então, mas aí o senhor tem essas lembranças de infância, e passou quanto tempo até que agora o senhor tivesse, eu sei que passou bastante tempo, até que o senhor tivesse essa nova missão, mas antes disso, o que foi que aconteceu? Aconteceu algo maravilhoso, né? Eu simplesmente casei com 16 anos e 6 meses. E a minha esposa tinha 22 anos. Nossa, padre. Essa diferença de idade me ajudou bastante, né? Porque ela foi criada em colégio de freira, lá em Monte Alegre. Então, foi um matrimônio, né? Então, assumi o matrimônio, nós assumimos o matrimônio, assumimos essa responsabilidade de levar a vida a dois. E foram 45 anos e 10 meses. Mas antes o senhor pensava, o senhor já tinha essa curiosidade sobre como era a missa, tudo ali, como girava em torno, mas o senhor já se via como padre ou não? Não. Eu só achava aquilo muito bonito, e eu não sei por que eu tinha vontade de estar lá no presbitério. Mas eu não sabia se isso era já algum chamado. Né? Mas aí, então, o mais natural foi a vocação ao matrimônio. Sim, foi. Então, e no seu matrimônio também existia esse mesmo contexto de viver a religião, de viver a igreja? Sim, vivemos isso, né? Vivemos isso bem sério, né? Estivemos sempre presentes, e a ponto de a minha esposa ser da liturgia, né? Ela fazia leituras na igreja, e a gente participava das coisas da igreja. Só que assim, devido a gente precisar viajar juntos, dando aula pelos interiores, as filhas ficaram aqui. Só que um tempo depois nós voltamos, né? Ficamos mais em Belém, eu fiz concurso, fiquei pela SEDUC, fiquei em Belém, e aí
elas já tinham feito o ECC. Das 3, as 2 mais velhas fizeram ECC. E aí nos convidaram. Eu vou chegar lá para te dizer onde foi que eu cheguei. Né? Aí, para poder responder qual foi esse entusiasmo mesmo, eu diria, esse aflorar, né? E elas nos convidaram, né, para fazer o ECC, em 2005. Fizemos lá pela Santa Cruz. E após o ECC, num encontro que tivemos todos juntos lá com o padre, eu tive aquela mesma sensação quando o padre estava falando lá em cima no presbitério. Não era missa, mas ele estava lá falando alguma coisa. E algo aconteceu que me fez voltar a entender o porquê que eu achava tão bonito o momento da missa lá. E eu te digo, só eu posso dizer, e ninguém pode estar naquele momento que eu estava, né? Está lá no meu livro, viu? Tem que ler o seu livro. Está lá no meu livro, né? Eu não via o padre João. Eu não conseguia ver o padre João falando. Eu me via no lugar do padre João. Olha só. Eu me via falando. Eu fiquei com aquilo assim, estranho. E depois desse momento, terminou, eu fui lá com o padre João, perguntei para ele. Falei para ele, padre João, aconteceu isso, assim, 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 assim. Aí ele olhou para mim e disse, tu vai ser diácono. Eu disse, quer ser diácono? Bate a carta dele na apresentação e para Dom Orani, que é para poder ele entrar na escola diaconal ano que vem, em janeiro. E aí aconteceu. Ele viu, né? Ele entendeu o seu chamado. Exato, né? Aí eu digo assim, eu fiz aquele link naquele dia, eu fiz aquele link entre aquele momento que eu ia, né, para a escolinha da igreja e ao mesmo tempo para a missa. E eu não tinha preguiça de ir para a missa com a minha mãe, não. É porque eu achava tão bonito lá de ir para lá, né? Porque uns vão pela mão, outros vão pela orelha, né? Quando criança era assim, né? Mas que bom, né? Então eu fiz esse link nesse dia. E aí eu entrei, fui fazer a escola diaconal, né, em 2006, 7, 8 e 9. Aí fui depois, só em 2011, que eu fui ordenado diácono permanente. Antes da gente continuar essa parte do seu testemunho, tem algo que sempre me impressiona, né? Que às vezes a gente tem ali as intuições, as sensações e a gente não consegue entender muito bem, mas lá na frente vai fazer sentido, né? Exatamente. E que nem eu estava ali falando nos bastidores, né, da história daqui do programa, que eu não entendia, né, no início logo, né, quando a gente começou, eu nem sabia direito o que eu tinha que fazer, mas eu resolvi obedecer a Deus, né, e colocamos no ar o programa e depois de 2 anos é quando eu brinco assim, que agora sim eu tenho uma pista do que Deus queria pra gente, né, pra mim especialmente, que agora começam as coisas a se linkar realmente pra gente compreender ao que Ele já planejou pra nossa vida. São os grandes sinais, né, que Ele manda, que às vezes a gente não consegue abrir os olhos ou o ouvido, principalmente o coração, a entender esses grandes sinais. Sim. Depois eu entendi também esses grandes sinais. Nesse momento que o senhor estava como diácono ainda, o senhor já estava achando que está tudo resolvido? Ou ainda não? Ainda sentia que faltava alguma coisinha? Não, eu sempre fui feliz como diácono, né? Sempre fui feliz como diácono. Servia com amor, sempre, não sei, para mim era algo maravilhoso poder servir a igreja, né? Servir aos irmãos, fazer visita aos doentes, fazer todo esse trabalho de caridade, né? Só que tem assim, com o diaconato, eu fui perceber o porquê que das 3 profissões que eu tive antes, né, de entrar na faculdade, de estudar, e por que essas profissões elas se coadunaram e por que eu gostei muito, e que muita gente diz, não é possível que tu gostava de fazer o que tu está me dizendo que faz. Então, diga as 3. Quais são as 3 profissões? Eu fui garçom 10 anos na minha vida. Fui motorista de ônibus.
três anos. Fui motorista de ônibus, motorista de trator no aeroporto, 1 ano de caminhão na estrada. Olha só. E depois professor. Eu sou professor há 33 anos. E o que une essas 3 profissões? Eu amei ser garçom. Amei dirigir ônibus. Meu Deus. Aí o pessoal, como é que pode amar dirigir ônibus? E depois amo ser professor. Eu descobri que por que eu gostei tanto da minha profissão de garçom. Porque eu sempre adorei servir. Eu adorava servir a mesa, adorava servir, sirvo até hoje. Faço o meu café da manhã, eu que sirvo tudo. Então, servir estava lá naquela profissão, servir. É um aprendizado, né, padre? Pois é. A outra motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Eu não queimava paradas, eu parava para bêbado, parava para grávida, parava para todo mundo e não queimava nenhuma parada. Porque eu ficava preocupado. Se fosse eu que estivesse ali, bêbado, graças a Deus não precisei, né? Mas se fosse eu que estivesse bêbado, o bêbado é um pai de família, precisa chegar em casa. Uma grávida precisa chegar em casa, então ela precisa estar sentada. Eu pedia para os outros levantarem para ela sentar. Um idoso, um dia eu vou ser idoso, eu posso precisar estar andando de ônibus. Então isso tudo me preocupava. Então eu aprendi de que ser motorista de ônibus era poder conduzir e saber conduzir o povo de Deus, porque todos eram filhos de Deus. Sim, sem distinção. E agora, como professor, eu aprendi que ensinar, conduzir, ensinar o povo de Deus, né? Ensinar, não como professor, né? Mas poder levar a palavra do Senhor. Então, servir, conduzir e ensinar. Que bonito. Padre. Essa tríade, né? Essa tríade. Aí digo, agora sim. Aí como garçom, como diácono, eu percebi. Né? Os sinais que Deus me deu. Por que eu gostei tanto de ser garçom? Porque eu gostei já tanto. Estava sendo preparado, na verdade. Isso, por isso que eu chamo de grandes sinais que às vezes a gente não para pensar, não para ver o quanto Deus está nos conduzindo, não é? Eu não digo que Ele tem um destino para a gente, mas Ele tem um caminho e vai nos conduzindo até que a gente se desperta mesmo, né? E esse caminho vai fazendo sentido, ele realmente vai nos preparando, né, padre? Isso. Para isso. Você sabe que, por exemplo, aqui no programa, né? Eu sou jornalista há mais de 20 anos e eu sempre fugi do vídeo. Sempre. Todos os trabalhos que me convidavam para fazer no vídeo, eu fugia. Eu gosto realmente de escrever. Mas não era para fugir do vídeo, né? Eu fugia. E eu falo, já falei em vários programas aqui, que só Deus para colocar minha cara no vídeo. Porque daí eu fui por obediência. Por obediência. Fui por obediência. Chamada grande. Mas eu penso que, de certa forma, como eu ajudava outras pessoas a estarem no vídeo, eu fui aprendendo também o que fazer. Claro que o primeiro programa eu fiz aqui, eu me tremia inteira, padre, morrendo de medo de fazer gafe. Na verdade, eu ainda hoje tenho um temor muito grande, porque eu quero fazer o melhor para Deus. Né? Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Exato, temos que fazer. Então, para mim, sempre, todo programa tem que ser o melhor. Sabe? Porque eu tenho esse temor de não agradar a Deus, assim. Quero muito que seja sempre o melhor. E aí eu vejo que Deus foi me preparando para fazer isso. Tudo bem que tem programa, a maioria eu choro, né? Porque eu fico emocionada com os testemunhos. Somos dois. Mas, será que a gente vai chorar hoje? Eu choro de graça. Eu também choro até de rir. E eu vejo o quanto o Senhor é bondoso, que Ele vai nos preparando para algo que Ele quer, que a gente às vezes nem sabe. Vai nos capacitando. Sabe? É aí que a gente vai compreendendo, né? Ele vai nos capacitando. Ele não chama assim. Mas às vezes a gente fica nessa questão. Mas será eu? Por que eu? Né? A gente não faz essas perguntas. Mas por que eu? Então por que tu? Por que eu? Sim. Por que nós? Né? Aí de repente a gente se descobre. A gente se descobre porque Ele já
fez por onde, né? A gente entender a mensagem dele e seguir esse caminho, seja ele qual for, seguir esse caminho. E vamos voltar ao seu testemunho, então. Vamos. E aí o senhor estava servindo como diácono, passou quanto tempo? 7 anos e meio. Como diácono? 7 anos e meio, até que chegou, né, o momento da partida da minha esposa. Ficou doente durante 2 anos. E aí tem algo interessante. Durante esses 2 anos, né, ele descobriu um pouco antes, mas durante esses 2 anos, eu tirei uma outra lição que eu senti que Deus estava me colocando. Eu digo assim, Deus disse para mim, sem falar comigo direto, mas me disse, experimenta o celibato. Pela doença da minha esposa, pelo câncer dela, né? Câncer de pulmão. Então eu entendi que Deus tinha me dito, olha, experimenta esses 2 anos de celibato. Se sim, pede depois para ser ordenado padre. Nossa. Eu entendi desse jeito. São os testemunhos que eu posso colocar aqui com toda certeza, né? Aí tem um negócio aí, né, de repente, mas por que mesmo você quis, né? Eu que estou fazendo a pergunta para mim, né? E por que eu quis mesmo ser padre, depois de diácono e viúvo? Me permita. Sim, fique à vontade, padre. Assim, eu não iria largar a missão de ser diácono. Para largar a missão de ser diácono e ser diácono permanente, celibato, que é o que tem que ser. Então, se você quiser casar, você tem que largar o diaconato, né? Como eu te falei antes. Então, numa conversa um dia na mesa, eu, minha esposa, minhas filhas, a gente sempre se reúne aos domingos, a gente continua assim. Eu disse para minha esposa, olha, se tu ficares viúva, já que tu fizestes, ela não estava doente ainda não, né? Foi muito antes da doença dela. Mas eu disse para ela, olha, se tu ficares viúva, e tu podes ser freira, uma vez que tu fizestes, né, todo o teu colegiado lá, né, em Monte Alegre em freira. Aí ela disse, mas nem pelas carmelitas calçadas de salto alto, eu vou ser freira. Aí a gente sorriu, mas eu disse para ela assim, muito séria, mas se eu ficar viúvo, eu jamais vou deixar essa vida religiosa. Eu vou ser padre. Aí minhas filhas sorriram, choraram. Tá vendo? Eu vou chorar junto com o senhor, fique tranquilo. Eu estou aqui agora, né? Aí engoli um pouquinho. E elas sorriram, e a gente sorriu, foi legal. E depois isso se concretizou mesmo, né? Então eu digo assim, não fiz uma promessa a ela, eu fiz uma promessa a mim. Eu não vou largar essa vida religiosa. Né? Depois de 40... Aí a realidade foi essa, né? 45 anos e 10 meses. Não tem como constituir uma outra família que não seja a família da igreja. Né? Então, agora eu tenho não só 3 filhas e 4 netos. Agora eu tenho muitos filhos e muitos netos espiritualmente. Né? É lindo, padre, é emocionante realmente. Porque não é uma decisão de entrega mesmo, né? De vida, de mudar bastante, né? E até estava falando, viu, gente? Vou contar para vocês aí que estão nos assistindo agora. Antes da gente começar, eu estava falando para o padre que eu não tinha conhecido nenhum padre que antes tivesse sido casado. Eu nem sabia que podia. Falei, eu adoro, porque aqui no programa eu aprendo várias coisas e eu tenho liberdade poética de não saber para poder perguntar. E é muito bonita a sua história mesmo, né, padre? De poder
depois de um casamento de tantos anos, ainda entregar a vida a Deus por amor, né? E como foi que a sua família viu depois a sua decisão? Suas filhas? Eu só vou pegar a tua deixa para dizer, entregar por amor, aí eu já ia te cortar, mas eu não quis. Mas para te dizer, eu sou muito feliz em ser padre. Amém. Sou muito feliz em ser padre. Que lindo. E as minhas filhas são felizes de eu ser padre. E é por amor mesmo, padre. Por amor. Mas que você perguntou, eu fugi. Como é que as suas filhas, quando o senhor chegou com a decisão, se eu vou fazer? Sim. Não, elas ficaram maravilhadas. Primeiro porque eu já tinha dito naquele dia do almoço. Sim. Depois da viuvez, eu conversei com o meu pároco, na época lá no Bom Remédio, conversei com o meu pároco, falei para ele da minha intenção de pedir, né, minha ordenação. Ele perguntou, tu já conversaste com as tuas filhas? Eu disse, bem antes, mas eu não tinha conversado, eu tinha falado lá na mesa, né? Aí ele se conversa com elas, amadurece mais, porque foi logo tudo muito em cima, né? Parecia assim que eu estava afobado para ser padre. Não, entendi. O chamado era grande mesmo, né? Eu saí, sei lá, parece que eu não queria perder tempo mais. Já que Deus tinha concretizado esse caminho. Mas eu conversei com elas e disse, estou com vontade mesmo de pedir a minha ordenação presbiteral. Aí minhas filhas, papai, é muito linda a sua decisão. Nós lhe apoiamos em todos os sentidos. Pronto. E é mesmo. Aí falei para o padre lá, então agora conversa com o bispo. Aí eu conversei com o Dom Humberto, pronto. E aí o senhor estava me dizendo que nessa época já tinha o seu serviço, não só na paróquia, né? Tinha já na escola. Como é que o senhor me falou o seu trabalho? Não, porque eu sou professor, mas eu estou desde 2017 aposentado do Estado, né? Sim. 2017. Então. Mas o senhor está na escola de diaconato, é assim que chama? Ah, sim. Falei né? certo o nome? Falou, a escola de diácono. Escola de diácono. Nessa época o senhor já estava? Sim. Não, assim, eu já era diácono. Certo. Mas eu fui ordenado em 2011 e em 2012 eu sou da segunda turma de diáconos da arquidiocese. Aí na terceira turma eu já assumi como pedagogo responsável pela parte pedagógica e o padre Damor, que esteve aqui, foi o padre responsável, então, da equipe da comissão formadora. Era o padre Damor e mais 5 diáconos, inclusive eu estava junto. É um processo que é demorado para poder fazer essa transição de diácono para padre? Mas aí tudo vai depender, né? Primeiro, né? Hoje nós somos dois padres que fomos diáconos permanentes e nos tornamos padres, né? Somos 2 agora na arquidiocese, que agora é o padre Theo, é o que apresenta o programa Janela Aberta na TV Nazaré. Eu vou indicar ele. Viu? Olha, o senhor vai indicar. Então, padre Theo, o senhor já está tendo a indicação ao vivo, não pode recusar mais. Exatamente. Olha, padre Theo, venha, dê seu testemunho maravilhoso, o nosso testemunho de diácono permanente, né? E de se tornar padre. Isso. E aí foi quanto tempo que levou o seu processo? Para ser padre? Assim, a minha esposa faleceu em 2018. Né? Ela faleceu dia 7 de abril de 2018. Em junho de 2018, lá no Mangueirinho, eu conversei com o Dom Alberto e disse, tenho um pedido para lhe fazer. Aí ele me olhou e disse, faça. Aí disse, eu quero a minha ordenação. Ele disse, eu não podia esperar outro pedido teu. Ele disse, mas que ele tinha certeza que eu ia pedir isso, né? E aí ele disse, bom, vamos conversar. E aí, como eu te falei em off, né? Eu sou pedagogo, eu sou filósofo, né? Umas pós-graduações aí em pedagogia e filosofia, mestrado, mais a teologia do diaconato, né? Que são 4 anos estudando para ser diácono. Aí, Dom Alberto, e aí já é professor da Faculdade Católica desde 2017 lá. E aí, isso tudo juntou, o Dom Alberto disse, bom, você tem
todos os quesitos, né, os pré-requisitos necessários. Vamos só marcar a data. Aí marcou o ano seguinte, né, dia 25 de março de 2019. Tanto que agora eu vou fazer 6 anos de padre, só 6 anos de padre, e já vou fazer 70 anos esse ano, né? 70 Duas de idade. comemorações importantes. Só em novembro que eu faço 70. Estou com uns 69 ainda. Não vamos adiantar a coisa. Padre, que história bonita, assim, seu testemunho, muito bonito. E tem algo que me chama um pouco a atenção, né? A forma como o senhor lidou com a questão do luto, que penso que, se eu estiver errado, o senhor me corrija, penso que pela sua vida já ser completamente sustentada por Deus, o senhor conseguiu lidar de uma forma mais, vou usar uma palavra que eu não sei se é adequada, mais mansa, talvez, né? Mais amena a questão, né? Me fale um pouquinho sobre isso. O quanto a sua vida ser sustentada por Deus fez essa diferença. Eu acho que eu sinto que fez muita diferença, né? Porque esses 7 anos e meio como diácono, mais o companheirismo com ela, que é frequente na igreja, era frequente na igreja, participava de todos os movimentos necessários da igreja, dávamos palestras no ECC, dávamos palestras para casais, então a gente dava testemunho de vida, e eu digo que esse luto, claro, né, um luto é um luto, e todo mundo sabe, quem já passou, quem já perdeu um ente querido sabe, mas essa sustentação, né, da vida religiosa dela e a minha, a gente sentia, né, no momento lá dela, do sofrimento dela, a gente sentia, e eu tinha certeza absoluta que eu ia superar tudo isso com o preenchimento da minha vida, continuidade, né, digo assim, do preenchimento da minha vida religiosa. Agora mais profundo, jogando as redes, como disse, né, Jesus, joga as redes mais profundas, e eu quis jogar minhas redes mais profundas, porque eu sabia que Deus estaria me ajudando a puxar essas redes para salvar almas, agora como padre, né? Com essa missão maior. Então, assim, foi um luto que eu diria tranquilo, né? Sofrido, porque tem que ser sofrido, né? Vão fazer 7 anos, e quem disse que eu não choro de vez em quando lá no meu quarto, que eu moro na minha casa mesmo, tá? Quem disse que naquele quarto eu não choro, às vezes, sozinho de noite? Mas é um luto com a esperança do reencontro com ela e com o pai, nos braços do pai. Tanto faz a diferença, né, padre? Faz muita diferença de ter certeza que o outro partiu na graça do Senhor, né? Partiu recebeu a unção dos enfermos, nós rezávamos juntos, nunca deixamos de orar no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, sempre fomos de oração. Então, eu digo que eu não estou com pressa para ir para o reino dos céus, viu? Mas eu acho que o caminho que eu estou seguindo é para chegar lá. Eu falo a mesma coisa, eu não tenho pressa nenhuma, não. Eu digo para os meus paroquianos, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, mas ninguém está com pressa. Não, mas é isso, mas porque a gente ainda tem aqui eu creio que cada um de nós, a gente tem a nossa, como é que eu digo, a nossa missão para ser cumprida, né? E só Deus sabe o momento certo. E a sua visão, agora de uma forma mais geral, né? Porque daí o senhor consegue ver o menino, né? Que desde aquele primeiro momento teve esse olhar diferenciado para a obra de Deus, e agora o padre, né? Já sendo um servo executando o plano de Deus. Como que o senhor consegue ver esse panorama todo da sua vida? Me permite resumir para te dizer aquilo que eu disse. Eu sou muito feliz em ser padre. Olha, logo que eu fui ordenado, eu passei 2 anos como vigário paroquial lá no Santo Antônio de Pádua com o padre Adalberto. Padre Adalberto, obrigado pelos ensinamentos que você me deu.
é um outro que precisa vir É. aqui dar um testemunho, né? Viu, padre? Não Muito. pode recusar. Padre Adalberto. Quando é ao vivo, não pode recusar. Isso. Então, 2 anos com o padre Adalberto. Depois, 2 anos lá, né? Mas foi 1 ano e pouco com o padre Adalberto, depois mudou, então foi o padre Fabrício para lá, em plena pandemia. Em plena pandemia, a gente celebrando sem povo, com câmeras e assim, né? E eu fui crescendo, aprendendo mais a ser feliz e levar a palavra do Senhor pelas câmeras, né? Coisa que também não é muito meu forte, né? Mas aprender. Só que hoje a paróquia Cristo Redentor era a comunidade de lá, do Santo Antônio de Pádua. Mas eu sempre dei assistência para a Santo Antônio de Pádua. E um dia eu pedi para Dom Humberto, Dom Humberto, não está na hora do senhor me dar uma paróquia? Aí ele disse, sim, vamos levar a comunidade Cristo Redentor em paróquia, você assume. Pronto. Agora vamos fazer 4 anos agora, em abril, 4 anos de paróquia. Então, praticamente, eu estou há 6 anos lá, né, conhecedor lá, e muito feliz. Então, seu caminho foi muito natural, não é? Foi tudo assim, sabe? As coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui compreendendo cada chamado. Sim. Imagina, a nossa região, que é a região Coração Eucarístico de Jesus, ela tem 13 paróquias e agora uma área de como é que a gente chama? Agora me fugiu, né? Que vai ser desmembrada de uma paróquia e que vai se tornar paróquia depois, vai ser elevada a paróquia, não vão ser 14. Mas quando tinham só 13 paróquias, eu era o pároco mais novo e na reunião para ser escolhido e indicado para o bispo, um padre para ser o vigário episcopal. Aí indicaram meu nome. E eu disse, gente, eu não tenho nem 3 anos nem de padre. Não, mas vai ser indicado. E Dom Alberto perguntou para mim, aceita ser o vigário episcopal da região? Eu disse, mas eu não tenho tanto tempo de padre. Ele disse, mas tu tem 45 anos de casado, experiência de 17 anos como diretor de escola da SEDUC, mais 45 de padre. Quer mais experiência do que isso? E aí, hoje eu sou o vigário episcopal da região Coração Eucarístico de Jesus. O senhor considera que esse caminho todo foi, obviamente isso foi obra de Deus, mas o senhor considera que foi a sua entrega para que isso tudo acontecesse? Como a gente fala, pai, estou aqui, faça o que quiser da minha vida, do meu serviço. O senhor considera que foi isso? Olha, não só eu considero, foi bom tu colocares isso, que fizeste me lembrar algo que sempre nas missas o padre, depois da consagração, ele não se ajoelha atrás do altar. Sim. Eu sempre que me ajoelho, eu faço uma pequena oração, mas eu sempre pergunto para Deus, Senhor, por que eu? Por que me escolheste? Mas se me escolheste, eu estou aqui. O que vier, eu vou dizer sim, sempre. Agora eu digo isso para Deus, digo isso para Jesus, ajoelhado no altar. Que lindo, padre. E agora eu fiquei emocionada, porque eu sempre me pergunto também, por que eu fui escolhida para cá, para esse serviço? Eu sempre me pergunto. E volta aquela história, né? Por isso também não faço de qualquer jeito, por isso todo programa tem que ser o melhor, porque eu acredito sim, quando a gente ouve o chamado dele, a gente não pode recusar, né? Eis-me aqui, faça conforme a sua vontade, minha vida é tua, é o que eu digo sempre. Mas se ele faz o melhor para nós sempre, ou faz e fez, né? Está tudo lá, está escrito de Gênesis e Apocalipse, tudo que ele fez de bom para nós, né? Então, se ele faz o melhor para nós, o que está faltando para a gente fazer o melhor para ele? Padre, mas em relação aos nossos irmãos que necessitam. A nossa humanidade atrapalha muito às vezes, né? A gente é teimoso, né? A gente quer fazer a nossa maneira, da nossa vontade. Ainda murmura pra que caramba. É um pecado feio, murmurar, porque murmurar é reclamar de Deus, né?
Ai, nem me diga. É. E a nossa humanidade nos atrapalha muito. Então, vamos ver qual é o seu conselho. Como se deixar conduzir por Deus? Eu diria que ora, ora e ora. Esteja em oração. Eu brinco assim, ore, ore, ore. Quando estiver cansado, deita e ora de novo, para pedir ao Senhor, não os bens e graças que Ele já nos dá, é que Ele nos dê a clareza do caminho que Ele quer que nós sigamos. Sim. Agora, tem que fazer isso mesmo em oração, porque a oração é essa ligação direta, né? Nós com Deus é a ligação direta. Então, se você ora, por exemplo, né, me contaste a tua história, né? E eu te digo, por que Deus falou contigo daquela forma? Por que Deus te disse que tu tinhas que fazer esse programa? Por que tu foste descobrindo isso e agora tu és feliz do que tu fazes? Sou com certeza, muito né? feliz. Então, por quê? É. E tu és consagrado. É. Porque tu estava num retiro. E muitas vezes convidamos as pessoas para fazer um retiro, e as pessoas, mas um retiro, esse negócio é muito chato. Nossa, Acabei, é muito valioso. Eu fiz o meu retiro agora, essa semana. Né? Essa semana que passou, eu fiz meu retiro. E aí a gente faz o retiro dos padres. Que bom que a gente faz esse retiro. É um momento de oração, um momento de se retirar mesmo, né? Sim. Olha Jesus, quantas vezes Jesus se retirou só e com os apóstolos? Para quê? Para orar. Então, Jesus, o próprio Deus, ainda orava pelo Pai. Pai, o que eu faço? Como é que eu sigo? Sabe Deus como é que ele falava com o Pai, né? Mas a gente usa esses termos e assim a gente tem que fazer. Então eu digo, é abrir a tua vida para Deus, né? Você responder diretamente assim, é abrir a tua vida para Deus, sabe? E ser entregue às coisas de Deus, porque não dá para a gente virar as costas, sabe? Achando de se deixar levar pelo o que eu sou, porque eu posso, porque eu tenho, e aí deixar o lado humano prevalecer e o teu egoísmo ser maior, você achar que você pode tudo e que nem precisa de Deus. Aí tu cai no materialismo, no existencialismo, que não vai te levar a nada. Mas, certeza, quando você se entrega realmente às coisas de Deus, aí você cai mais nas graças de Deus. Eu costumo dizer sempre nas homilias, e de vez em quando, né, não sempre, mas eu deixo bem claro de que não me venha dizer que a tua vida está uma desgraça ou sem graça, porque foi você que procurou. Porque uma vida sem graça é porque você não está em oração para pedir, para receber as graças. Então Deus não me dá essas graças? Não, é você que está recusando essas graças pelo lado humano, egoísta, de achar que eu posso, que eu sou. É verdade. É isso que atrapalha. A responder a tua pergunta, é isso que atrapalha. A gente se deixar levar pelo eu de cada um, né? O eu nosso não é por aí. Eu gosto muito da história de São Bento. Sou devota a ele também. E eu gosto muito da frase ora e labora. Para mim, todos os dias, eu inicio meu dia fazendo a Lectio Divina. Já tem quase 4 anos que eu faço já. Parece que o dia que eu não faço, meu dia fica todo torto. É igual a gente, né, para fazer a liturgia das horas, né? Sim. As laudes, as vésperas, as completas. Quando falta uma, parece que quebrou uma peça. Isso. Da engrenagem. E aí depois eu faço as minhas orações. E eu sempre estou com essa frase na cabeça. Ora e labora. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar o tempo inteiro orando e trabalhando. Né? Trabalhando, fazendo a nossa parte. Eu digo assim, a gente tem que fazer a nossa parte para que Deus venha abrindo os caminhos e a gente tem que orar para estar em conexão com Ele nesse sentido. A minha filha Andréia, ela minha xará. A minha filha Andréia, ela gosta de dizer que ora que melhora. E é mesmo. Né? Cai tudo isso, né? Ora que melhora. E as coisas vão melhorando quando você ora. Você fica mais
deixa o teu espírito mais alegre, mais feliz. Sim. E até as coisas ruins que acontecem, André, até as coisas ruins que não batem muito com aquilo que a gente gostaria, a gente tem que aprender a tirar proveito dessas coisas, né? Eu, como filósofo, eu sou enjoado para dizer de que até numa topada você aprende. Aí, mas como é que tu aprende? Tu aprende a passar o pé por cima do toco da próxima vez. Então, a gente aprende em tudo, até nessas coisas ruins que acontecem na vida da gente. A gente tem que aprender, tem que saber. A vida não é um mar de rosas. Não. Quando tu estiver lá embaixo, te lembra que a alegria onde tu estava lá em cima. Quando tu estiver lá em cima, fica feliz e te lembra de fazer tudo para não cair, porque tu já conheces lá embaixo. Então, a vida é um sobe e desce, né? São momentos, a felicidade são momentos. Então, toda a nossa ação, o ser humano age, tudo que ele faz é em busca da sua felicidade. Isso é bem filósofo, a questão, né? É bem filósofo a questão, mas o que eu quero dizer é assim, mas ele fica mais completa a felicidade quando você está em oração com Deus, quando você está entregue às coisas de Deus. Pronto, aí é uma felicidade. Ah, é uma felicidade completa? Não, não é completa, mas é a completude da felicidade. Sim. A completude da felicidade, né? Então, não está completa porque a gente não vive uma felicidade toda hora. São momentos, mas a completude está na oração com Deus, entrega. Eu ouvi uma frase que eu fiquei pensando bem uma semana nela, que era bem assim, que a felicidade é a realidade sem as nossas expectativas. E eu adoro filosofia também, viu, padre? A gente vai bater um papo depois. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Porque o que eu tenho hoje, que é a minha realidade, que se eu tirar as outras expectativas que me deixam ansiosa, que me deixam preocupada, então se eu tirar todo esse supérfluo, fica a felicidade, né? A felicidade do que eu tenho hoje, da minha vida em Deus, da minha família, das coisas que realmente não têm preço, né? E que realmente importam. Exato, exato. Olha, o que é o supérfluo na nossa vida? Pegando essa frase aí, colocaste, o que é o supérfluo na nossa vida? É essa insistência que a gente tem de querer realizar alguma coisa, e aí não é realizado, aí cai na frustração. Aí cai na frustração, cai vamos dizer assim, entre aspas, na infelicidade, porque não conseguiu realizar. Então, deixa as coisas acontecerem, né? Deixa as coisas acontecerem. Vai acontecer isso, né? A felicidade, é uma realização de algo que tu nem brigou tanto, mas está acontecendo. Por quê? Porque a gente abre as portas para Deus entrar no nosso coração, porque a gente abre as portas para que Jesus nos mostre o caminho, e esse caminho da mansidão, né? Tá lá as bem-aventuranças, né? Somos bem-aventurados se soubermos viver esta moral cristã, que é o estatuto do cristão, as bem-aventuranças. Se a gente souber viver bem isso, aí a felicidade, a completude da felicidade vai chegar sempre. Sim. Então, aí, olha, eu não estou querendo fazer nada, não sei o que, eu vou deitar na minha rede e tal. Aí diz, que momento legal, eu dormi meia hora, mas eu não fiz nada. Fez. Você recuperou energia, você, né, deitou, recuperou energia, e quando se levanta, ela se levanta agradecendo a Deus por ele ter dado esse momento. Para tu reabastecer toda a tua energia, toda a tua vida, e tu vai, levanta e faz. É a coisa bem mais feliz. Ou quantas vezes já não levantei da cama ou da rede, que eu de tarde eu tive um cochilo, para ir celebrar, às vezes cansado. Mas eu te dou um testemunho. Diga. Aí, ao vivo, o povo precisa saber que o padre também, às vezes, está cansado, né, e às vezes bate uma preguiça de ir. Só que não podemos ter essa preguiça eclesial, né? Sim. Isso aí é pecado. Mas, às vezes, quantas vezes eu fui cansado, muito cansado para ir celebrar. Até porque é uma rotina puxada. Mas, André, eu te dou um testemunho. Quando eu posso estar cansado como estiver, mas eu vou por quê? Porque eu tenho a certeza, eu já senti isso na pele e no espírito,
quando eu termino de celebrar a missa, aquele meu cansaço foi embora, eu saio, volto feliz para casa. E eu me pergunto, e se eu tivesse deixado a preguiça eclesial acontecer e não fosse lá celebrar? Eu estaria do mesmo jeito, chateado porque não ter feito. Não, a gente vai se reabastecer nas coisas de Deus, na missa. E a graça da comunhão diária, né, padre? Ainda não consigo, viu, padre? Mas eu quero muito, eu peço muito para Deus me dar essa graça de conseguir comungar todos os dias. Todos os dias, né? Ainda não consigo, mas eu vou conseguir, eu estou em busca. Só estando e orando todos os dias já está ajudando bastante. Né? Já ajuda bastante. E, padre, uma das perguntas que eu gosto muito de fazer aqui no programa, por que é que vale a pena crer? Eu não sei se eu posso te responder direto porque vale a pena crer, mas eu posso pegar um momento que, quando eu estava fazendo filosofia na Federal, e o meu professor ateu, né? E ele estava falando em crer ou não crer, mas uma pessoa fantástica, né? Um professor, até hoje, sou muito agradecido a ele, até por ele ser ateu, né? Porque o ateu é ateu porque é ateu. Eu brinco que eles são ateus porque eles sabem que tem muita gente orando por eles. Já que tu entrou no mérito da questão, né? Então, o ateu é ateu, graças a Deus. Sim. Porque se ele nega a existência de Deus, ninguém nega o que não existe. Então, ele sabe que Deus existe, então ele tem que negar para poder ser ateu. E por ele ser ateu, né, a gente estava falando, por esse motivo, né, eu descobri que eles têm um grupo de professores e ateus que fazem entrega de roupas, fazem um trabalho de caridade enorme para os ribeirinhos. Eu fiquei feliz da vida. Sim. Aí a gente estava falando da questão de fé. Aí eu disse para ele, olha, questão de fé, até a ciência tem fé, né? Todo mundo tem fé em alguma coisa. Eu tenho fé nesse Deus maravilhoso que nos criou, o céu e a terra, e nos deu tudo. Sim. E eu disse para ele, e tu tens fé naquilo que tu fazes. E que belo que vocês fazem. E vocês fazem, e Deus está vendo que vocês fazem, porque vocês têm fé em Deus, mas não querem poder assumir a fé em Deus. Aí ele olhou para mim e disse, tá bom, bora continuar com a nossa aula. Mas foi bom, porque nós falamos de fé. Sim. Então, crer em Deus, todo mundo crê. Uns assumem, outros não assumem, mas fazem por onde a crença em Deus. Isso que é interessante, sabe? Né? Pode perceber quantas pessoas fazem um bem enorme. Podem não falar o nome de Deus, mas estão fazendo em nome de Deus. Primeiro porque todos nós somos filhos de Deus. E quando fazemos sempre para o outro. Eu lembro sempre, né? Nas aulas que eu sempre dei aula, também nas faculdades, né? E eu sempre dizia, ninguém é profissional para si mesmo. Ninguém é profissional para si mesmo. A gente sempre é profissional para o outro. Então, a gente tem que fazer o melhor. Aí volta o que você colocou, né? Nós temos que fazer sempre o melhor para o outro. Por quê? Fazendo o melhor para o outro faz o melhor para mim. E aí nós vamos viver essa felicidade do melhor. Sim. Fazer o melhor sempre, sabe? Aí vem aí a questão do eu creio sim em Deus. E crer em Deus, não tem como você viver esse mundo sem crer em Deus. É muito pesado, né, padre? Viver nesse mundo sem a presença de Deus no nosso coração é muito pesado. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta que eu gosto muito de fazer é assim. Se o senhor encontrasse Jesus hoje, aqui na sua frente, o que o senhor falaria com ele? Essa é fácil. Olha, me permite, né? Olha a tua pergunta. Se eu encontrasse Jesus hoje, agora, eu encontro ele todos os dias na Eucaristia.
Que lindo, Padre. Que lindo. Eu vou chorar juntos também. Ai, Senhor. O Senhor não sabe quanto eu me emociono na Eucaristia. Demais. Não dá para a gente dizer que um dia que eu encontrar Jesus, mas eu encontro. Primeiro, eu não. Olha, Jesus já me encontrou no meu batismo. Sim. Já me encontrou no meu batismo. Eu que posso ter desviado o caminho dele, mas ele me reencontrou. Sim. E agora que eu o encontrei, eu não vou fugir, não vou ficar longe dele nunca, porque agora, mais ainda, na Eucaristia. Então, o que é que eu digo para Jesus? Aí, responder a tua pergunta. Aquilo que eu já te falei todas as vezes que eu me ajoelho perante o Jesus, o corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia, pelo Senhor. Por que eu? E ele sempre me responde, porque é aqui que eu te quero, é aqui que eu sempre te quis. Você sabe que na Santa Missa, eu acho que um dos momentos que mais me emociona, né, é quando nós estamos nos preparando para a comunhão e aí nós falamos, né, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu não consigo não me emocionar, porque Deus é tão misericordioso com cada um de nós. E o momento da comunhão é inexplicável para mim. Inexplicável, Padre. É de uma emoção. E eu tenho uma filha que, quando ela tem 12 anos agora, quando ela era menorzinha, me acompanhava na missa e ela não entendia por que eu ficava chorando na comunhão. E aí eu falava para ela, tá tudo bem, filha, é de felicidade. Mas... Não se preocupe, é de felicidade. Que bom, né? Hoje ela já compreende. Já foi catequizada, então... Já fez primeiro Eucaristia? Já fez. Então agora compreende o que é, compreende. Né? Dizer isso uma só palavra e eu serei salvo. Quando a gente termina as leituras, a primeira leitura da missa, Palavra do Senhor, graças a Deus. E depois o Evangelho é Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pronto, é por isso que a gente diz, dizei uma só palavra e eu serei salvo. Porque a palavra do Senhor é palavra de vida eterna. Sim. Então, vamos para a nossa próxima pergunta, que a gente está indo para o final do programa, Padre. A próxima pergunta é: existe uma passagem do Evangelho que lhe toca mais profundamente? Eu diria que assim, eu não sou muito de gravar capítulos e versículos. Não tenho esse hábito. Eu gosto da mensagem. Sim. Eu prefiro me agarrar à mensagem e viver a mensagem, né? Então, para o diaconato, né, tinha a passagem, foi o meu lema, né, do diaconato foi servir sempre ao Senhor, pelos irmãos. Então, servir sempre. Esse foi o diaconato. Agora, com o presbiterato, esse eu lembro que é o versículo, é o Salmo, né, que diz: quero estar na casa do Senhor sempre. Quero estar na casa do Senhor sempre, para sempre poder adorá-lo. Se não me engano, é o Salmo 27, versículo 4, se não me falha a memória. É estar sempre na casa do Senhor. E eu estou na casa do Senhor. Amém. Porque eu faço da minha casa particular a casa do Senhor, porque lá estamos sempre em oração. Sim. Padre, vamos começar a finalizar o programa. E eu finalizo com a minha provocação preferida, que é uma provocação do bem. Provoque. Deus existe e eu posso provar. O que o senhor me responde sobre isso? Que Deus existe? Deus existe e eu posso provar. Tu quer uma resposta disso? Quero. Então olha para mim, André. O que é que tu estás fazendo aqui? Tu poderia estar fazendo outra coisa. Né? Eu também sou provocador, né? O que é que tu estás fazendo aqui? Servindo a Deus. Por quê? Porque a tua história... Então, a minha resposta é a tua história. A tua história de tu estares aqui feliz fazendo esse programa, né? É porque Deus existe, te chamou e te disse, vai lá e faz.
Eu estou agora como padre porque Deus disse para mim. Me disse. Ele falou no meu ouvido? Não, ele falou no meu coração. Me deu os grandes sinais. Então, ele nos deu os grandes sinais. Então, essa é a grande resposta. Deus existe e Ele está entre nós, e Ele está sempre conosco e nos guiando. Por mais que fujamos um pouco, mas o Espírito Santo vem e nos reconduz para o caminho do Senhor. Afinal de contas, somos pecadores, mas temos um Pai misericordioso que vai sempre nos conduzir para o melhor. Padre, que conversa gostosa que nós tivemos. Me empreste sua mão aqui, porque nós sempre terminamos o programa dessa forma. Para eu poder lhe agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, né, aqui com a gente. Que tempo bom que foi, que conversa boa que foi, seu testemunho, que foi realmente edificante. Tenho certeza que vai tocar muita gente que está ali do outro lado da câmera participando da nossa conversa. E eu quero muito pedir para que Deus lhe abençoe muito na sua vida, na sua família, no seu serviço enquanto pároco, enquanto padre. Muito obrigada mesmo pela confiança de vir aqui passar esse tempo com a gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui, poder, né, dar esse testemunho. Isso é Deus que nos chama. E a gente tem que fazer. E olha, deixe um recadinho para quem está lá do outro lado, precisando chegar mais perto de Deus, para aquela câmera. Caríssimos irmãos, eu digo a vocês de que nós não somos esses tais que podemos parecer. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Por isso, te achega a Deus, te aproxima de Deus, vai ao encontro de Deus nas orações, leia a palavra de Deus, reflita a palavra de Deus todos os dias e você vai ver que ora, ora e ora. Quando estiver cansado, senta ou deita, mas ora de novo e vai dormir para se restabelecer e no dia seguinte agradecer a Deus por mais um dia que Ele te deu para você viver, não as coisas do mundo, mas para levar a palavra do Senhor mais adiante. Fiquem todos na graça do Senhor. Muito obrigada, Padre. Foi uma alegria mesmo lhe receber, viu? Muito obrigada. Obrigado. E você que ficou até agora acompanhando a nossa conversa, que manso, tão lindo, foi lindo o testemunho do Padre. Eu espero e tenho certeza que o Espírito Santo chegou aí do outro lado também e aqueceu o seu coração para que você tenha tido vários insights, várias ideias, várias sensações, mas especialmente dentre todas elas, para você ter a clareza e a compreensão do quanto nós precisamos entregar nossa vida a Deus, porque Ele é a melhor pessoa para colocar nossa vida do jeitinho que Ele sonha, do jeito que Ele planejou, para que nós sejamos cada vez mais felizes com Ele sempre. Então, como sempre eu peço, deixa aquele like para a gente, compartilha para as pessoas que você ama, ou especialmente para aquelas que estão mais distantes de Deus, que estão precisando realmente conversar um pouquinho mais com Ele, ter Deus um pouco mais no seu dia a dia. Tenho certeza que o testemunho de hoje vai proporcionar essa compreensão. E como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.